Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos em pé. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Quero justificar aqui a ausência da minha esposa, a pastora Esther. Ela está acompanhando a Evelyn, que fez uma cirurgia ali no Hospital Santa Helena, em Brasília. Amém? Deuteronômio, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E todos os mandamentos que hoje te ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te coloca numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismo, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vide, figueiras e romeiras, terras de oliveiras abundantes, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverdes aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões, de secura, e em que não havia água, e tirou água para ti da rocha e do seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis, como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém? Podeis sentar, meus amados. Nós oramos antes da leitura. Louvado seja Deus. Amados, esse tema, o tema dessa mensagem é ter em memória os benefícios do Senhor. Presta atenção, muita atenção. Ter em memória
os benefícios do Senhor. A memória é o lugar onde guardamos ou armazenamos de forma a recuperar tudo o que recebemos ao longo de toda a nossa vida. É aqui que nós guardamos o que aconteceu. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo que eu estudei coisas quando eu tinha 15 anos de idade, 40 e tantos anos atrás. Um dia eu fui estudar para uma prova e aí tinha uma questão que eu sabia que ela ia cair. Era ciências antigamente, hoje biologia e tal. E perguntava-se sobre um elemento, uma substância que existe nas plantas, chamada clorofila. E eu estudei bastante aquilo e aprendi que clorofila é uma substância verde encontrada no meio das folhas, A gente sabe que as folhas ela tem uma função biológica muito interessante. As flores, as árvores, elas pegam todo o gás carbônico que a gente produz durante o dia, respirando ali, pegando o gás carbônico e transforma em oxigênio durante a noite para que no outro dia ela devolva para a gente como oxigênio, Então eu aprendi essas coisas eu tinha 15 anos, 16, 17 anos. E está onde isso aí? Está na minha memória. E é exatamente algo que Deus cobra de Israel, trazendo à memória de Israel tudo que Israel viveu durante 40 anos. Por quê, pastor? Por que Deus está fazendo isso? Este texto que nós lemos aqui, queridos irmãos, é exatamente o momento em que o povo recebe de Deus as instruções para administrar a prosperidade que eles iriam receber na terra prometida. Então aquilo ali não era uma bronca de Deus, não era uma ameaça de Deus, apesar de no final terminar, Mas era o quê? Era Deus, presta muita atenção, era Deus preparando o seu povo para viver, para desfrutar, para gozar de todas as riquezas que Deus tinha preparado para aquele povo. Toda a promessa de Deus estava agora, depois de 40 anos, prestes a ser entregada nas mãos daquele povo. Só que Deus não ia simplesmente chegar para um povo e dizer assim: toma toda essa riqueza aí, se vira e você não. Deus instrui o povo a administrar todas as riquezas que ele iria entregar nas mãos do povo. Olha o amor de Deus, o zelo de Deus para com as nossas vidas. Ele não só nos entrega a bênção, a prosperidade, as riquezas, as gorduras dessa terra, tanto financeiramente quanto espiritualmente, mas como ele nos prepara para que a gente possa saber administrar o que tem. Eu vi uma vez um depoimento de um homem que era borracheiro e acertou na loteria esportiva na época e ficou milionário, borracheiro. Aí esse homem, a primeira coisa que ele fez foi dar para os outros, ou vendeu a borracharia, milionário, não quis mais trabalhar na borracharia. E saiu de avião em avião, de aeroporto em aeroporto, de mulher em mulher, de motel em motel. Acabou tudo que esse homem tinha e agora ele era empregado na borracharia que ele era dono. Vocês podem entender o perigo da prosperidade? O perigo das riquezas? Você pode entender o porquê que o Senhor está preparando o seu coração nessa noite, porque Ele quer te entregar riquezas. Agora veja o amor de Deus para com aquele povo. Deus sabia que aquele povo precisava ter prudência, precisava ter sabedoria para poder administrar aquilo que Deus iria entregar. E esse é o momento em que Deus chega através de Moisés e dá ao povo a prosperidade. Aí o Senhor disse o seguinte: olha,
povo de Deus, vocês devem se lembrar de toda a trajetória, desde o início até o presente, de tudo que aconteceu, tanto dos momentos bons quanto dos momentos ruins. Tudo que vocês viveram, de bom e de ruim, guarda na memória, porque são as armas que vocês usarão para proteger o que eu vou entregar nas mãos de vocês. Olha, eu tenho algo comigo desde quando cheguei aqui há 25 anos atrás. Quando Deus dá essa mensagem para a igreja, se prepara, porque vem prosperidade, porque vem promoções, porque vem riquezas, porque vem a bênção de Deus sobre a vida da igreja. Deus está preparando a igreja. Lembra de tudo que tu tens vivido desde o início até aqui, porque essas são as armas as quais você vai proteger o que Deus vai te dar. Então Deus chega para aquele povo e diz assim: traz a memória. Vamos ver o versículo de 1 a 6, do versículo 8, do capítulo 8. Olha aqui, ó. Todos os mandamentos que hoje, estamos falando do momento, né, do presente, que hoje vos ordeno, guardareis para fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus te dá. E te lembrarás, lembra, porque a memória, peraí, eu não vou gastar a bênção de Deus, a graça de Deus, a vitória de Deus com esse pecado, com essa situação, porque eu sei que isso estraga, isso acaba com a minha prosperidade, com a minha vida. Eu vou guardar na minha memória. Esse aqui é o instrumento que o Senhor vai me dar para que eu possa manter a riqueza de Deus, que Deus vai me dar, porque vai dar. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Olha aqui, guiou, foi guiado, foi protegido por Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Não era pouca coisa, era 40 anos de luta, de batalha. E o Senhor diz: por que eu fiz isso? Fiz para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Olha aqui. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha o propósito de Deus aqui, para a gente entender que a vida acontece não somente quando nós nos alimentamos no corpo físico, mas a vida acontece, a vida que jorra para a vida eterna acontece quando nós comemos de tudo que sai daqui. Tudo que sai daqui é o que eu preciso para prosperar, para viver bem, para gozar do melhor da terra e para herdar a vida eterna. Tudo, mas exatamente tudo que sai daqui viverá o homem. E aí vem dizendo o Senhor: olha, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Já pensou? 40 anos andando e nem o pé inchou. Deus estava trazendo a memória do povo. Aquilo ali era para o povo ter um choque de consciência, de realidade, rever os seus conceitos e dizer o seguinte: eu não sou nada mesmo. Foi Deus. Foi Deus que me deu cada grãozinho daquele maná que caía, que chovia toda manhã para eu colher. Foi Deus. Eu vou reconhecer que foi Deus. Eu preciso entender esse mistério. Aí Deus vai dizendo aqui, ó: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Aí versículo 5 ele diz: confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o teu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Irmãos, é algo muito interessante. Eram tantas as riquezas que Deus, o povo, que o Senhor mostra para aquele povo ali: olha,
eu exprimi vocês. Irmãos, Deus exprimiu aquele povo de tal maneira que aquele povo foi exprimido, Rafael, como uma laranja. Uma laranja, como se espreme uma laranja para tirar o caldo. Israel foi exprimido por Deus. O que aquele povo passou durante 40 anos, só a mão de Deus, só a graça de Deus. O povo foi exprimido. Olha os versículos 2, 3 e 5. Olha como Deus espremeu aquele povo. Olha aqui, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar. Para quê? Para saber o que estava no teu coração. Para saber o que estava no seu coração. Irmãos, é nessa hora é que a gente se revela quem a gente é. Nessa hora é que o crente se mostra, se revela quem é esse crente, o que é esse crente. Se você pegar uma laranja e espremer uma laranja num copo, vai sair o quê? Um delicioso suco de laranja. É ou não é? Quanto mais você espreme a laranja, mais suco faz. Mas se você pegar uma pimenta e espremer uma pimenta, vai sair o quê? Ardor. A gente só se revela, a gente só vai sair da gente na hora que Deus provar quem é a gente. Só vai sair daqui de dentro o verdadeiro Fernando. Daqui é que vai sair. Eu vou ser exprimido. No momento que Deus for me exprimir, eu quero ver o que vai sair dentro de mim. Uma vez eu estava em uma convenção em Arthurlândia, né? Aí o pastor Gedeon, nosso amado saudoso pastor Gedeon, ele disse o seguinte: Fernando, eu gosto muito de pimenta, mas ele pegou a pimenta e colocou a mão em cima e botou a colher embaixo para assar a pimenta no prato, né? Por quê? É porque ele disse que um dia ele amassou a pimenta e ela espirrou dentro do olho dele, e ali foi o trabalho, viu? Se espremer a pimenta, só vai sair a dor. Mas se espremer a laranja, vai sair o suco de laranja. E Deus espremeu aquele povo e diz assim: por que eu te espremi, Israel? Para ver o que estava no teu coração. Para ver se você perseveraria em me servir ou não. O povo estava agora ali para entrar na terra prometida. E aí Deus traz a memória do povo um sofrimento, tanto que Deus castigou, que Deus exprimiu aquele povo, que Deus judiou daquele povo no deserto, para tirar daquele povo a sua essência. No momento que Deus quer tirar de mim perdão, misericórdia, eu não posso fluir ódio, raiva, vingança. Eu tenho que, quando Deus me apertar, que eu exprimi, tem que sair perdão, misericórdia. Nunca ira, nunca mágoa, nunca raiva. Quando Deus me apertar, tem que sair de mim a minha melhor qualidade. Louvado seja o nome de Jesus. Eu fico imaginando o que tinha dentro de Jó. Por que será que Deus falou para ele: vistes tu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, um que se desvia do mal, né? Ali em Jó, capítulo 1, no versículo, bota aí Jó, capítulo 1, né, meu filho? A gente observa que o próprio Deus falou sobre Jó. Vê o versículo 13 a 22. Jó 1, 13 a 22. Vamos lá, quero ver com os irmãos. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão o primogênito. Olha que coisa linda, né? Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passiam junto a eles. Continua. Eis que deram sobre eles e os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Que nova, hein? E estando este ainda falando, veio outro e disse:
fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Isso aqui foi o espremer de Deus para tirar de Jó o que realmente estava dentro de Jó. Vamos lá. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão, o primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Meu Deus, tem mais? É até o versículo 22. E então Jó se levantou, rasgou seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou na terra e xingou Deus todinho, né? Murmurou, né? Saiu de dentro de Jó o quê? Uma adoração a Deus. A laranja foi espremida e saiu o melhor suco de Jó. Vamos lá para E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí Deus chega para o povo dele e diz assim, confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o teu filho, eu te castiguei. Já pensou? Na hora que Deus permite tudo isso na vida de Jó, que ele espremeu Jó, saiu de Jó um louvor, uma adoração, uma confissão a Deus e uma palavra, bendito seja Deus, Jó se revelou quem ele realmente era. Deve ser por isso, não é por isso que Deus falou para Jó, vixe meu servo Jó, não há homem na terra igual a ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe o que a mulher, quando Deus espremeu a pimenta disse assim, tu ainda retém essa tua sinceridade, rapaz, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo, cara. Olha a situação da mulher, tu ainda retém essa tua, espremeu a laranja, saiu o suco de laranja, espremeu a pimenta, olha o que voou nos olhos de Jó. A mulher de Jó vira para Jó e diz, tu ainda adora a Deus? Tu ainda vem para a igreja? Tu ainda louva a Deus? Tu ainda retém essa tua fé? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha a vontade de Satanás. O que saiu daquela pimenta? Que ardor, que ira, que mágoa de Deus. Já pensou se alguém pode amaldiçoar a Deus? Louvado seja Deus. Meu Deus do céu. Deus espremeu e saiu de dentro daquele homem tal coisa. Eu quero ainda ver o capítulo 2 de Jó, versículos 7 a 10. Vamos lá? Capítulo Jó 2, 7 a 10. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Não estava bom não, só perder tudo não? Não. E feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinco. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Tá mentindo, não, tá aí. Não tinha mais filhos, não tinha mais dinheiro, não tinha mais casas, não tinha mais bois, não tinha mais servos, nem servas, não tinha nada. Só sobrou para ele um pedaço de telha, velho, uma casa que porventura caiu para ele se calçar. E isso aconteceu porque Jó estava em pecado? Porque era reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Deus chega para Israel e diz: lembra tudo, Israel, que eu fiz, tudo que eu fiz contigo, para extrair de ti a tua qualidade, a tua virtude. Oh Senhor, mas que situação a minha, meu Deus. Meu pão caiu e caiu logo com a manteiga virada para baixo. Esse Deus não cuida de mim, não. Por que pelo menos não caiu com a manteiga para cima, o pão? O pobre só é assim, se reclama de tudo. O pão só cai com a manteiga virada para baixo. Não, a gente reclama. A gente reclama de tudo, a gente murmura. Às vezes um homem perde tudo que tem, perde os filhos, perde tudo, perde a saúde, está sentado no meio da cinza, se coçando com um caco de telha e louvando, adorando, glorificando a Deus, e eu estou murmurando porque o meu pão caiu com a manteiga virada para baixo. Mas Deus castiga, Deus faz. Irmãos, olha, o povo de Deus tem que entender o que é servir a Deus, o que é que Deus quer extrair de nós quando Ele nos aperta. Eram tantas riquezas que Deus queria entregar para aquele povo, que Deus não entregaria de forma alguma nas mãos dele, antes de colocar prudência no coração daquele povo. É tamanha a bênção que Deus tem para derramar sobre cada um de nós. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos em pé. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Quero justificar aqui a ausência da minha esposa, pastor Esther. Ela está acompanhando a Evelyn, que fez uma cirurgia ali no Hospital Santa Helena, em Brasília. Amém? Deuteronômio, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: e todos os mandamentos que hoje te ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te coloca numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismo, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vide, figueiras e romeiras, terras de oliveiras abundantes, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverdes aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus,
que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões, de secura, e em que não havia água, e tirou água para ti da rocha e do seixal, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis, como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém? Podeis sentar, meus amados. Nós oramos antes da leitura. Louvado seja Deus. Amados, esse tema, o tema dessa mensagem é ter em memória os benefícios do Senhor. Presta atenção, muita atenção. Ter em memória os benefícios do Senhor. A memória é o lugar onde guardamos ou armazenamos de forma a recuperar tudo o que recebemos ao longo de toda a nossa vida. É aqui que nós guardamos o que aconteceu. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo que eu estudei coisas quando eu tinha 15 anos de idade, 40 e tantos anos atrás. Um dia eu fui estudar para uma prova, e aí tinha uma questão que eu sabia que ela ia cair. Era ciências antigamente, hoje biologia e tal. E perguntava-se sobre um elemento, uma substância que existe nas plantas, chamada clorofila. E eu estudei bastante aquilo e aprendi que clorofila é uma substância verde encontrada no meio das folhas, A gente sabe que as folhas, ela tem uma função biológica muito interessante. As flores, as árvores, elas pegam todo o gás carbônico que a gente produz durante o dia, respirando ali, pegando o gás carbônico e transforma em oxigênio durante a noite, para que no outro dia ela devolva para a gente como oxigênio, Então eu aprendi essas coisas eu tinha 15 anos, 16, 17 anos. E está onde isso aí? Está na minha memória. E é exatamente algo que Deus cobra de Israel, trazendo à memória de Israel tudo que Israel viveu durante 40 anos. Por quê, pastor? Por que Deus estava fazendo isso? Este texto que nós lemos aqui, queridos irmãos, é exatamente o momento em que o povo recebe de Deus as instruções para administrar a prosperidade que eles iriam receber na terra prometida. Então aquilo ali não era uma bronca de Deus, não era uma ameaça de Deus, apesar de no final terminar, mas era o quê? Era Deus, presta muita atenção, era Deus preparando o seu povo para viver, para desfrutar, para gozar de todas as riquezas que Deus tinha preparado para aquele povo. Toda a promessa de Deus estava agora, depois de 40 anos, prestes a ser entregada nas mãos daquele povo. Só que Deus não ia simplesmente chegar para um povo e dizer assim: toma toda essa riqueza aí, se vira, e você não.
Deus instrui o povo a administrar todas as riquezas que ele ia entregar nas mãos do povo. Olha o amor de Deus, o zelo de Deus para com as nossas vidas. Ele não só nos entrega a bênção, a prosperidade, as riquezas, as gorduras dessa terra, tanto financeiramente quanto espiritualmente, mas como ele nos prepara para que a gente possa saber administrar o que tem. Eu vi uma vez um depoimento, de um homem que era borracheiro e acertou na loteria esportiva na época e ficou milionário, borracheiro. Aí esse homem, a primeira coisa que ele fez foi dar para os outros, ou vendeu a borracharia, milionário, não quis mais trabalhar na borracharia. E saiu de avião em avião, de aeroporto em aeroporto, de mulher em mulher, de motel em motel. Acabou tudo que esse homem tinha e agora ele era empregado na borracharia que ele era dono. Vocês podem entender o perigo da prosperidade? O perigo das riquezas? Você pode entender o porquê que o Senhor está preparando o seu coração nessa noite, porque Ele quer te entregar riquezas. Agora veja o amor de Deus para com aquele povo. Deus sabia que aquele povo precisava ter prudência, precisava ter sabedoria para poder administrar aquilo que Deus iria entregar. E esse é o momento em que Deus chega, através de Moisés, e dá ao povo a prosperidade. Aí o Senhor diz o seguinte: olha, povo de Deus, vocês devem se lembrar de toda a trajetória, desde o início até o presente, de tudo que aconteceu, tanto dos momentos bons quanto dos momentos ruins. Tudo que vocês viveram, de bom e de ruim, guarda na memória, porque são as armas que vocês usarão para proteger o que eu vou entregar nas mãos de vocês. Olha, eu tenho algo comigo desde quando cheguei aqui há 25 anos atrás. Quando Deus dá essa mensagem para a igreja, se prepara, porque vem prosperidade, porque vem promoções, porque vem riquezas, porque vem a bênção de Deus sobre a vida da igreja. Deus está preparando a igreja. Lembra de tudo que tu tens vivido, desde o início até aqui, porque essas são as armas as quais você vai proteger o que Deus vai te dar. Então Deus chega para aquele povo e diz assim: traz a memória. Vamos ver o versículo de 1 a 6, o versículo 8, do capítulo 8, olha aqui, todos os mandamentos que hoje, estamos falando do momento, do presente, que hoje vos ordeno, guardareis para fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus te dá. E te lembrarás, lembra, porque a memória, peraí, eu não vou gastar a bênção de Deus, a graça de Deus, a vitória de Deus com esse pecado, com essa situação, porque eu sei que isso estraga, isso acaba com a minha prosperidade, com a minha vida. Eu vou guardar na minha memória. Esse aqui é o instrumento que o Senhor vai me dar para que eu possa manter a riqueza de Deus, que Deus vai me dar, porque vai dar. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Olha aqui, guiou, foi guiado, foi protegido por Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Não era pouca coisa, era 40 anos de luta, de batalha. E o Senhor diz: por que eu fiz isso? Fiz para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Olha aqui. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha o propósito de Deus aqui, para a gente entender que a vida acontece não somente quando nós nos alimentamos no corpo físico,
Mas a vida acontece, a vida que jorra para a vida eterna acontece quando nós comemos de tudo que sai daqui. Tudo que sai daqui é o que eu preciso para prosperar, para viver bem, para gozar do melhor da terra e para herdar a vida eterna. Tudo, mas exatamente tudo que sai daqui viverá o homem. E aí vem dizendo o Senhor: olha, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Já pensou? 40 anos andando e nem o pé inchou. Deus estava trazendo a memória do povo. Aquilo ali era para o povo ter um choque de consciência, de realidade, rever os seus conceitos e dizer o seguinte: eu não sou nada mesmo. Foi Deus. Foi Deus que me deu cada grãozinho daquele maná que caía, que chovia toda manhã para eu colher. Foi Deus. Eu vou reconhecer que foi Deus. Eu preciso entender esse mistério. Aí Deus vai dizendo aqui, ó: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Aí versículo 5 ele diz: confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o teu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Irmãos, é algo muito interessante. Eram tantas as riquezas que Deus, o povo, que o Senhor mostra para aquele povo ali: olha, eu exprimi vocês. Irmãos, Deus exprimiu aquele povo de tal maneira que aquele povo foi exprimido, Rafael, como uma laranja. Uma laranja, como se espreme uma laranja para tirar o caldo. Israel foi exprimido por Deus. O que aquele povo passou durante 40 anos, só a mão de Deus, só a graça de Deus. O povo foi exprimido. Olha os versículos 2, 3 e 5. Olha como Deus espremeu aquele povo. Olha aqui, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar. Para quê? Para saber o que estava no teu coração. Para saber o que estava no seu coração. Irmãos, é nessa hora que a gente se revela quem a gente é. Nessa hora é que o crente se mostra, se revela quem é esse crente, o que é esse crente. Se você pegar uma laranja e espremer uma laranja num copo, vai sair o quê? Um delicioso suco de laranja. É ou não é? Quanto mais você espreme a laranja, mais suco faz. Mas se você pegar uma pimenta e espremer uma pimenta, vai sair o quê? Ardor. A gente só se revela, a gente só vai sair da gente na hora que Deus provar quem é a gente. Só vai sair daqui de dentro o verdadeiro Fernando. Daqui é que vai sair. Eu vou ser exprimido. No momento que Deus for me exprimir, eu quero ver o que vai sair de dentro de mim. Uma vez eu estava em uma convenção em Arcolândia, né? Aí o pastor Gedeon, nosso amado saudoso pastor Gedeon, ele disse o seguinte: Fernando, eu gosto muito de pimenta, mas ele pegou a pimenta e colocou a mão em cima e botou a colher embaixo para assar a pimenta no prato. Né? Por quê? É porque ele disse que um dia ele amassou a pimenta e ela espirrou dentro do olho dele. E ali foi o trabalho, viu? Se espremer a pimenta, só vai sair ardor. Mas se espremer a laranja, vai sair o suco de laranja. E Deus espremeu aquele povo e diz assim: por que eu te espremi, Israel? Para ver o que estava no teu coração. Para ver se você perseveraria em me servir ou não. O povo estava agora ali para entrar na terra prometida. E aí Deus traz a memória do povo, o sofrimento, tanto que Deus castigou, que Deus exprimiu aquele povo, que Deus judiou daquele povo no deserto, para tirar daquele povo a sua essência. No momento que Deus quer tirar de mim perdão, misericórdia,
Eu não posso fluir ódio, raiva, vingança. Eu tenho que, quando Deus me apertar, quando exprimir, tem que sair perdão, misericórdia. Nunca ira, nunca mágoa, nunca raiva. Quando Deus me apertar, tem que sair de mim a minha melhor qualidade. Louvado seja o nome de Jesus. Eu fico imaginando o que tinha dentro de Jó. Por que será que Deus falou para ele: vistes tu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, um que se desvia do mal, né? Ali em Jó capítulo 1, no versículo, bota aí Jó capítulo 1, né, meu filho? A gente observa que o próprio Deus falou sobre Jó. Vê o versículo 13 a 22. Jó 1, 13 a 22. Vamos lá, quero ver com os irmãos. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão o primogênito. Olha que coisa linda, né? Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. Continua. Eis que deram sobre eles e os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Que nova, hein? E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Isso aqui foi o espremer de Deus para tirar de Jó o que realmente estava dentro de Jó. Vamos lá. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão, o primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Meu Deus, tem mais? É até o versículo 22. E então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou na terra e xingou Deus todinho, né? Murmurou, né? Saiu de dentro de Jó o quê? Uma adoração a Deus. A laranja foi espremida e saiu o melhor suco de Jó. Vamos lá para E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí Deus chega para o povo dele e diz assim: confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o teu filho, eu te castiguei. Já pensou? Na hora que Deus permite tudo isso na vida de Jó, que ele espremeu Jó, saiu de Jó um louvor, uma adoração, uma confissão a Deus e uma palavra: bendito seja Deus. Jó se revelou quem ele realmente era. Deve ser por isso, não é por isso que Deus falou para Jó: vixe, meu servo Jó, não há homem na terra igual a ele, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Sabe o que a mulher, quando Deus espremeu a pimenta disse assim: tu ainda retém essa tua sinceridade, rapaz? Amaldiçoa esse teu Deus e morre logo, cara. Olha a situação da mulher. Tu ainda retém essa tua. Espremeu a laranja, saiu o suco de laranja. Espremeu a pimenta, olha aí o que voou nos olhos de Jó. A mulher de Jó vira para Jó e diz: tu ainda adora a Deus? Tu ainda vem para a igreja? Tu ainda louva a Deus? Tu ainda retém essa tua fé?
amaldiçoa esse Deus e morre. Olha a vontade de Satanás. O que saiu daquela pimenta? Que ardor, que ira, que mágoa de Deus. Já pensou se alguém pode amaldiçoar a Deus? Louvado seja Deus. Meu Deus do céu. Deus espremeu e saiu de dentro daquele homem tal coisa. Eu quero ainda ver o capítulo 2 de Jó, versículos 7 a 10. Vamos lá? Capítulo Jó 2, 7 a 10. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Não estava bom não, só perder tudo não? Não. E feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Está mentindo, não, está aí. Não tinha mais filhos, não tinha mais dinheiro, não tinha mais casas, não tinha mais bois, não tinha mais servos, nem servas, não tinha nada. Só sobrou para ele um pedaço de telha, velho, uma casa que porventura caiu para ele se coçar. E isso aconteceu porque Jó estava em pecado? Porque era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Deus chega para Israel e diz: lembra tudo, Israel, que eu fiz, tudo que eu fiz contigo, para extrair de ti a tua qualidade, a tua virtude. Oh Senhor, mas que situação a minha, meu Deus. Meu pão caiu e caiu logo com a manteiga virada para baixo. Esse Deus não cuida de mim não. Porque pelo menos não caiu com a manteiga para cima o pão. O pobre só é assim, reclama de tudo. O pão só cai com a manteiga virada para baixo. Não, a gente reclama de tudo, a gente murmura. Às vezes um homem perde tudo que tem, perde os filhos, perde tudo, perde a saúde, está sentado no meio da cinza, se coçando com um caco de telha e louvando, adorando, glorificando a Deus, e eu estou murmurando porque o meu pão caiu com a manteiga virada para baixo. Mas Deus castiga, Deus faz. Irmãos, olha, o povo de Deus tem que entender o que é servir a Deus, o que é que Deus quer extrair de nós quando Ele nos aperta. Eram tantas riquezas que Deus queria entregar para aquele povo, que Deus não entregaria de forma alguma nas mãos dele antes de colocar prudência no coração daquele povo. É tamanha a bênção que Deus tem para derramar sobre cada um de nós. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.